No ar, Rádio em Revista. Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, um programa que destaca aí temas importantes e variados que interessam para todos nós. Então, vamos para mais uma edição do Rádio em Revista? Vamos começar o programa de hoje com entrevista sobre diversas situações em relação à volta às aulas, ainda indefinida, mas planejada, tanto na rede pública quanto na particular aqui de São Paulo. E uma das questões é como administrar o contato entre os alunos depois de tanto tempo separados do ambiente escolar. As atividades físicas, por exemplo. Como lidar com essa situação? Para falar sobre esse assunto, a Júlia Stanzioni e a Melissa Araújo conversaram com a Silvana Vertemati, que é médica do exercício e do esporte. Vamos acompanhar como foi esse bate-papo. Silvana, considerando todos os fatores que envolvem o convívio social e transmissão viral entre as crianças e adolescentes, são necessários que tipos de cuidados? Olha, primeiro, o distanciamento social, né? É uma população que realmente o distanciamento social é um grande desafio, né? Porque a gente sabe que é uma população que vive da interação com os outros, né? Então, realmente, a retomada dessas atividades, principalmente as atividades físicas e escolares, elas se demonstram de uma necessidade de organização muito importante. Então, é necessário organizar horários de aula, diminuindo a interação entre as crianças, né, e os adolescentes. É necessário, inclusive, o treinamento das pessoas que vão dar suporte a esses adolescentes durante a atividade física, né, tanto os adolescentes quanto as crianças. Vale lembrar que quanto menor a criança e menor a capacidade cognitiva, maior a necessidade de assistência no sentido de orientar a higienização das mãos, o uso das máscaras e principalmente o distanciamento social. Justamente com relação a isso que a senhora está falando, doutora Silvana, aqui quem fala é a Júlia, a senhora falou, quanto menor de idade as crianças, é preciso melhor explicar também para elas essas questões de distanciamento social. Agora, que dica a senhora daria para os profissionais de educação física que vão, nesse possível retorno, cuidar dessas crianças, principalmente ali, primeira, segunda série, que é um trabalho mais cognitivo, de trabalho em equipe também, para algumas questões. Qual dica a senhora daria, então, para esses profissionais de educação física? Primeiro, que eu acho que tenha que aumentar, talvez, o staff que vai dar conta dessa tarefa, né? Porque, às vezes, ou eu aumento o staff ou eu reduzo a quantidade de alunos dentro da sala de aula. Então, é imprescindível fazer a redução e o rodízio das turmas nessas aulas, tá? Isso vai ser imprescindível. Cuidado com os espaços, né? De preferência espaços abertos, que não tenha tanta interação entre as crianças assim, né, e, se possível, o maior número de profissionais diante da supervisão. Isso vai ser muito importante, e, claro, todos os cuidados ambientais, cuidados com a higienização dos ambientes, entradas, às vezes não deixar todo mundo entrar pela mesma entrada, ter um local para entrada, um local específico para saída, e tentar ao máximo prevenir e evitar o contato entre eles. Doutora Silvana, a intensidade dos exercícios pode influenciar na saúde das crianças, por quê? Na verdade, assim, de uma forma geral, os exercícios de alta intensidade muito repetidos, né, que o indivíduo, não só as crianças, mas os adultos, né, os exercícios de alta intensidade que ficam muito acima dos limiares fisiológicos, eles são, sim, preditores de um aumento das infecções virais lato sensu, tá? Não só do coronavírus, mas de qualquer outra infecção viral. Nas crianças, elas às vezes, até mesmo por características fisiológicas que lhes são peculiares, elas às vezes não conseguem atingir esses exercícios de alta intensidade com tanta facilidade assim. Então, na criança, na verdade, o importante é evitar que eles treinem diante de quadros febris ou de quadros infecciosos, tá? E ter dias de descanso entre os treinos e não fazerem
tantas sessões repetidas, uma quantidade de treino sem recuperação adequada, sem descanso. Talvez esse seja a maior implicação em relação à relação de infecções virais com o exercício físico nessa faixa etária. Agora, doutora Silvana, a gente está falando dessa retomada dos exercícios físicos e das aulas de educação física nas escolas para as diversas faixas etárias. A gente sabe também que muitas escolas, além da aula de educação física, normalmente se tem também algum outro tipo de atividade física, uma aula de basquete, uma aula de vôlei, uma aula de futsal, que a gente sabe que nesse momento ficaria um pouco mais restrita. Nesse caso, para quem faz essas aulas para atividades de grupo, a mesma recomendação, ou é melhor não ter esse tipo de aula nas escolas, ter um outro tipo de atividade física mais voltado para o individual? Se evitar, sim, terem atividades mais voltadas para o individuais, talvez ativar, e isso daí vai demandar um trabalho das equipes de professores, ou então até aqueles que estão fazendo o híbrido entre o EAD e o presencial. Existem sim as habilidades relacionadas a esses esportes, a essas atividades, que podem ser acionadas durante esse período. Então, de repente, a gente não tem a interação total daquela modalidade, mas deve-se trabalhar de uma forma mais intensa as habilidades relacionadas a esses esportes, que os professores de educação física têm sim como organizar tudo isso. Então, sempre vale ao máximo aquela situação. Enquanto não teremos evidências de um controle da transmissão, evitar ao máximo essas atividades que promovem o contato. Doutora, na opinião da senhora, entre os menores, que são um grupo de mais difícil controle de hábitos, são ou não indicados os esportes nas escolas nesse momento? Olha, seriam indicados porque a gente tem que lembrar de uma outra situação, né? A gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem esse problema de saúde pública relacionado ao quadro, à infecção, né, uma crise sanitária, a gente está diante de outra situação, que é o desenvolvimento de uma nova epidemia, que seria a epidemia de sedentarismo e obesidade. Há dados recentes de que a obesidade está aumentando muito nas crianças durante a pandemia. Então, é necessário, sim, que se façam e se estimule a atividade física nas crianças, mas sempre mantendo o distanciamento social e o não contato entre eles. Então, sim, fazer aulas, melhorar os ambientes das aulas, ter um planejamento em relação a esse ambiente que será feita as aulas, a supervisão é muito importante, principalmente para os mais novos, né? A supervisão é o que vai ditar realmente o controle de toda essa situação, né? Então, os ambientes adequados, a adequação dos ambientes, os mecanismos de prevenção, limpeza e higienização e o controle dessas aulas, sim, é importante que se mantenha o exercício físico. Não ter contato não significa ficar sedentário, isso tem que ficar muito importante, né? A gente não pode promover o sedentarismo, a gente tem que, de alguma forma, promover o exercício físico, e daí a necessidade de grandes planejamentos e de grande controle de toda essa situação. E a gente continua falando de educação. Desde o início da pandemia, o assunto é praticamente um só: a vida online. E com os alunos do Brasil inteiro não está sendo diferente, o que trouxe aí uma triste realidade. A rede pública de ensino no país vive, sim, um atraso digital. Para falar sobre esse assunto, a Lilian Busato e o Fábio de Lima entrevistaram Elvis Bonassa, que é diretor de desenvolvimento social. E o que o Elvis falou não foi nada animador. Menos de 30% das escolas brasileiras estão capacitadas para trabalhar à distância e fazer o uso da tecnologia digital. Elvis, você coordenou a pesquisa sobre a situação da educação digital no Brasil. Como foi realizada essa pesquisa e o que o estudo revelou para a gente? Olha, nós fizemos uma análise das mais de 130 mil escolas existentes no Brasil e verificamos um cenário espantoso. 2/3 das escolas, quase 90 mil escolas,
não possuem computador conectado à internet para o uso dos alunos, ou seja, elas estão fora do mundo digital. E isso num momento em que a internet é uma das principais ferramentas existentes hoje para a produção, para o sistema produtivo, para a comunicação, até mesmo com repercussões muito fortes na vida social e na política. E, no entanto, o sistema educacional não acompanha esse movimento do mundo contemporâneo e está excluído. Veja, algumas escolas podem até ter computadores, mas se não estiver conectado à internet e não permitir aos seus alunos e ao seu corpo docente o exercício de crítica, de uso, de navegação na rede mundial de computadores, é como ter um carro sem gasolina. Você não tem acesso aos verdadeiros recursos que a educação digital e que o hábito do uso das ferramentas digitais vai proporcionar para você. E tem um fato mais interessante ainda, é que mesmo as escolas que têm computador conectado à internet, que são essa minoria ali de 33% aproximadamente, a gente não sabe como esses computadores estão sendo utilizados, se eles de fato têm um uso educacional pedagógico adequado. Há pesquisas que mostram que o uso inadequado de computadores e de internet, em vez de ajudar o processo pedagógico educacional, pode atrapalhar, se levar à dispersão do conhecimento, à falta de foco na construção sistematizada das informações, que é o que a internet pode provocar se não for bem orientada. Então, nós temos 2/3 fora do mundo da internet, 2/3 das escolas brasileiras, e as que estão no mundo digital, nós não sabemos exatamente como está sendo feito esse uso. É um quadro de atraso, extremo atraso, exclusão do mundo digital, que é muito preocupante em pleno século XXI. Elvis, você com a sua experiência em pesquisas, com a sua experiência em políticas públicas, talvez quando você começou a pesquisar isso, acompanhar esse trabalho de pesquisa, você já tivesse uma ideia que os resultados não seriam muito bons. Mas os resultados que você nos mostra aí são resultados que, assim, muito ruins. Isso já era esperado, algo similar a isso, ou foi uma surpresa até mesmo para você? Olha, foi uma surpresa até mesmo para nós pela seguinte razão. Durante muitos anos, houve um discurso muito forte por parte de governos e mesmo da sociedade civil em torno do que se chamava da inclusão digital. O que nós esperávamos é que esse movimento de aproximação do mundo digital já tivesse produzido maiores resultados dentro do sistema de ensino. E o que acabou se revelando, inacreditavelmente, é que todo esse processo de inclusão digital girou no vazio. Porque a inclusão digital não é apenas aprender a usar computador ou aprender a usar a internet. A inclusão digital é incluir a internet dentro de um processo educativo e formativo fundamental para o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens. Inacreditavelmente, esse movimento de inclusão digital não se tornou algo estrutural no sistema de ensino brasileiro. Então, nós vemos dezenas de projetos sociais, iniciativas isoladas e tentativas de fazer essa inclusão digital que não se configuram e não se convertem em iniciativas de resultados efetivos, porque elas estão descoladas daquilo que é fundamental no processo formativo de crianças, adolescentes e jovens, que é o sistema educacional. Ô Elvis, qual que é o caminho que é para que a educação digital aqui no Brasil ela avance? Olha, veja, a pandemia que nós vivemos, ela colocou a nu várias fragilidades da sociedade, do Estado e do governo, dos diversos níveis de governo brasileiro. E uma das fragilidades que ficou muito evidente foi exatamente a dificuldade que as escolas estão enfrentando nesse processo de educação à distância que se torna tão necessário no momento de pandemia. Agora, para fazer... E o que acontece? Todo mundo está enfrentando uma enorme dificuldade, tanto pela ausência de equipamento, como pela ausência de hábito, de habilidade, de capacidade de lidar com essa ferramenta. Então, para fazer a inclusão digital avançar, para fazer o mundo digital avançar na escola, muito importante é desenvolver metodologias, desenvolver formas pedagógicas, desenvolver capacitação
importantíssima de professores, que os professores são, sem dúvida alguma, o pilar principal do sistema educacional, para que você possa progressivamente trazer para dentro da escola o conhecimento sobre a internet, o uso crítico e criativo da internet, e não o uso passivo da internet. Porque o risco que nós corremos, infelizmente, quando vemos um resultado como esse, é que se pense que basta comprar computador e colocar dentro das escolas que o problema vai ser resolvido. Isso não é verdade. Se nós comprássemos computadores para toda a rede educacional brasileira, conectássemos à internet, isso seria um enorme negócio, como se tentou fazer recentemente no Brasil, em termos de compra, etc., mas não traria nenhuma garantia que, de fato, a escola entrasse no mundo digital. Veja, uma pesquisa recente mostrou que 80% dos professores se mostram desconfortáveis hoje em ter que usar o computador para fazer educação à distância. E 60% dos professores entrevistados relatam um quadro de ansiedade resultante da necessidade de fazer aula à distância. Ou seja, o nosso corpo discente em geral, os professores em geral, eles têm uma enorme dificuldade de lidar com esse mundo digital. Então, a primeira coisa a ser feita para superar esse imenso atraso é levar a cultura digital para dentro das escolas, começando pelos professores e não começando pelos equipamentos. É um processo, sem dúvida nenhuma, mais demorado, porém é o caminho, para usar uma palavra bastante forte, é o caminho sustentável para a inclusão digital, que precisa ser planejado, que precisa ter uma estratégia muito clara para não se converter em simples dispersão de recursos públicos. Elvis, uma coisa que não ficou muito clara para mim, esses professores que se sentem desconfortáveis na utilização da tecnologia, da internet para darem as suas aulas, esse desconforto se deve mais a uma inaptidão para mexer com a tecnologia, mexer com as ferramentas, ou é uma resistência, é uma coisa cultural que eles acham que a aula boa é a aula presencial e a aula pela internet não é tão boa assim? Eu acho que é muito mais uma dificuldade de uso da ferramenta. Veja, a resistência cultural que poderia haver, ela não geraria essa ansiedade, esses quadros até de sofrimento psicológico, se eu pudesse dizer assim, nos professores. Agora, veja uma coisa que é muito importante, eu acho que você tocou num ponto essencial. A internet, a educação à distância, a integração do mundo digital na escola, ela não pode ser pensada para substituir a aula presencial, que ela, sem dúvida nenhuma, é indispensável e é o pilar da educação. Agora, mesmo na aula presencial, é preciso hoje, no mundo que nós vivemos, que seja feito uso também da internet. Os professores precisam, junto com os alunos, discutir o que é internet, de onde vêm essas informações, o que é fake news, como fazer, como perceber no uso da rede mundial de computadores aquilo que é relevante, como sistematizar, como aproveitar as potencialidades, inclusive as potencialidades criativas, não somente produtivas, dessa ferramenta que é hoje onipresente. Então, o que nós vemos é que existe muito mais uma dificuldade dos professores de se apropriarem da ferramenta e terem condições de fazer um uso adequado dessa ferramenta do que esse princípio de que a aula presencial é exclusivamente o caminho. Não, a aula presencial é fundamental, mas ela tem que ser feita utilizando todos os recursos possíveis, inclusive a internet, para que quando chegue um momento como esse, momento muito difícil que nós estamos vivendo, em que essa ferramenta se torna necessária provisoriamente para a substituição da aula presencial, isso não significa uma dificuldade tão grande como tem significado hoje. Com a incerteza de um retorno às aulas em meio à pandemia, muitos pais se preocupam com a readaptação dos filhos na volta à escola. O que dizer daqueles alunos que fazem parte de um grupo especial, por exemplo, como as crianças e adolescentes com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? O Jeremias Gomes e a Caterina Schutt conversaram com a fonoaudióloga Andréa Cristina Cardoso. E a Andréa falou que será preciso um cuidado especial para esses estudantes na volta às aulas.
transtorno de déficit de atenção com hiperatividade? Eu queria já começar pela definição, porque quando a gente fala em hiperatividade, parece que a criança tem que ter muita atenção. E é o contrário, não é isso? É isso mesmo. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno de origem genética neurológica, na qual os principais sintomas são a desatenção, a agitação motora, inquietude motora e a impulsividade. O indivíduo pode ter esses três sintomas associados, ou ele pode ser predominantemente desatentivo ou predominantemente hiperativo e impulsivo. Existe uma prevalência na população alta, de 3% a 5%. Isso precisa ser levado muito em consideração, né? E ele é um transtorno pervasivo, porque ele acompanha o indivíduo pela vida toda. Na verdade, não existe cura, mas tratamento, né? Certo. E, André, quais as implicações, né, que esse quadro, então, acarreta no aprendizado escolar dessa criança? Implicações, na maioria das vezes, muito negativas, né? Porque se a criança for... se ela tiver esse tipo combinado, ela é uma criança... que vai ter prejuízos tanto na questão do foco da atenção, mas também muito na questão comportamental, porque é aquela criança levada, a criança que não para, que transita muito pela sala de aula, que atrapalha os coleguinhas, além de atrapalhar a si própria, né? Se a criança for predominantemente desatentiva, é aquela criança que muitas vezes passa desapercebida pelo professor, porque é a criança quietinha, que não dá trabalho, que produz pouco, né? E aí fica sempre uma dúvida, será que ela produz pouco porque ela realmente tem uma dificuldade de aprendizagem ou porque ela tem um foco de atenção muito reduzido, que faz com que ela perca, né, informações, e aí por conta disso, mas ela não dá trabalho, é aquela criança que acaba sendo a criança boazinha da sala. A criança que aí tem um comportamento mais hiperativo e impulsivo é aquela que salta aos olhos e que, com certeza, para o professor, é a criança que acaba trazendo mais dificuldade no manejo das aulas e acaba sendo percebida mais rapidamente e encaminhada, né, para uma avaliação específica. Certo. E, André, como que é feita essa avaliação, né? Como você mesmo pontuou, nem sempre é tão fácil identificar que a criança tem o TDAH, porque ele pode ser facilmente confundido até com uma distração, uma falta de interesse ou até uma dificuldade natural que a criança pode ter, né? Como que é feito esse diagnóstico? Logo que a criança entra no ensino infantil, é um momento que isso, de alguma maneira, fica mais evidente, né? Porque aí, na escola, é o primeiro ambiente fora da casa da criança onde existem regras de convívio. Então, existe o horário para o lanche, o horário da soneca, o horário da brincadeira no pátio, o horário da tarefinha, né? O horário enfim, da roda de conversas, da leitura que a professora faz. Então, o que acontece? Nesse momento, essa criança que tem comportamentos relacionados ao quadro de TDAH, ela começa a destoar, porque ela tem dificuldade, primeiro de tudo, em respeitar essas regras, e aí o professor, o educador, ele precisa ter um olhar muito detalhado, muito individualizado para perceber exatamente o que você mesmo colocou. Se é um comportamento natural da criança, porque ela está ainda em fase de adaptação a esse grupo, né, relacionado à classe e essas regras novas de convívio, ou se realmente são comportamentos inadequados e que podem trazer realmente um prejuízo para o aprendizado. Então, o que acontece? Esse professor tendo este olhar, e isso deve ser uma coisa feita diariamente, ele tem que chamar esses pais para verificar se isso também acontece fora do ambiente escolar, e aí pedir que esses pais levem essa criança ao pediatra, que faz o acompanhamento, e esse pediatra vai fazer um rastreio
para verificar se essa criança está dentro do que seria o esperado ou não, e caso isso esteja fora do esperado, chamando muito atenção, ele encaminha essa criança geralmente para o psiquiatra infantil para que seja feita a avaliação específica deste transtorno e aí as devidas condutas. Nós estamos conversando com a Andréa Cristina Cardoso, é fonoaudióloga e também é especialista, né, em psicopedagogia. Eu queria saber o seguinte, o governador anunciou agora o retorno às aulas presenciais, 7 de outubro de 2020, mas deu aí digamos, uma margem para negociação, digamos assim, entre escola e os professores, né? Atividade de recuperação. Esse grupo de crianças tem que ter uma prioridade, doutora, em relação a isso? Talvez seja bom o diretor conversar, falar, olha, meu aluno tem TDAH, ele está precisando de reforço. O que a senhora acha? Na verdade, a criança, quando diagnosticada com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, e que já frequenta, então, o ensino fundamental, 1, 2 ou o ensino médio, ela provavelmente já tem o diagnóstico, ela já está sendo acompanhada por um especialista, muitas vezes sendo medicada e muitas vezes também fazendo um acompanhamento terapêutico que a ajude a controlar esses comportamentos inadequados, principalmente a questão relacionada à inquietude motora e à impulsividade. Já existe, nesse caso, algumas orientações muito específicas à escola. Por quê? Porque essa criança tem uma dificuldade de se manter atenta, essa atenção sustentada, ela é muito mais difícil para essa criança, então já existem algumas orientações. Por exemplo, de que ela faça, no mapeamento da sala de aula, que ela se sente próxima ao professor, longe de portas e janelas que são distratores, longe de crianças que falam demais, ou crianças que se movimentem muito, mas que não tenham quadro, mas que abram e fechem muito mochila, deixem cair algumas coisas no chão, porque isso tudo são distratores que podem prejudicar essa criança. Essa criança, por exemplo, para fazer uma prova, muitas vezes o ideal é que ela tenha um tempo a mais, porque ela tem uma dificuldade de foco. Então, se ela for fazer uma leitura, por exemplo, numa prova de compreensão textual, um texto muito longo, ela pode se perder, né? Ou ela pode ter que, toda vez que ela for responder uma pergunta, ter que ler o texto novamente, o corpo do texto todo. Então, ela gasta mais energia, ela necessita mais de tempo. Então, já existem algumas orientações que são específicas, né? Esse retorno às aulas vai fazer exatamente com que essas orientações, com que o professor, e principalmente, pensando no ensino fundamental 2 e no ensino médio, o que acontece é que existem muita troca de professores na sala. Então, essa criança também precisa de mais tempo para se organizar, guardar o material de determinada matéria, que acabou agora, e organizar o material da próxima aula, né? Então, existe, sim, algumas recomendações que já existiam e que precisam ser retomadas, e agora, depois de tanto tempo sem aula, essa criança precisa ser reavaliada por esses professores e precisa existir uma comunicação entre pais, professores e profissionais que a acompanham para que, de alguma forma, possam se estabelecer estratégias mais específicas que minimizem a dificuldade e valorizem as competências que essa criança já tem e as potencialidades dela. Né? Essas adaptações, elas são sempre individuais, porque apesar do termo, né, TDAH, parecer assim, mais generalista, cada criança tem um perfil. Então, a gente precisa adequar as orientações para cada indivíduo. O especial Rádio em Revista Jornal da Rede Alesp faz um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista e vamos falar agora de uma alimentação saudável. Comer bem, mas principalmente comer de forma saudável.
Essa é a forma para evitar doenças como problemas cardiovasculares, diabetes, introduzir verduras e legumes e evitar alimentos processados. Essas são as dicas da nutricionista Lara Natassi, que é integrante da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, que conversou com a Lília Busato e a Melissa Araújo. Vamos acompanhar. Doutora, o aumento do consumo de doces e alimentos processados pode impactar no organismo? A gente pode experimentar várias consequências ruins quando a gente se excede no consumo desses alimentos. Algumas pessoas estão se excedendo agora, né? Em função da ansiedade, de um pouco de tédio, de não ter planejado muito bem a alimentação. O que pode acontecer? A primeira coisa que pode acontecer é o ganho de peso, em função de aumento do consumo de energia, de calorias, né? Esses alimentos, eles também podem tomar lugar de outros alimentos mais nutritivos, que entregam mais vitaminas, mais minerais, mais fibras, mais nutrientes em geral, que o corpo precisa nessa época, né? E o fato de substituir esses alimentos mais nutritivos pelos menos nutritivos, ricos em calorias, pode fazer com que a pessoa tenha menos disposição, que ela se sinta menos ativa, sabe? Que ela tenha um pouco de dificuldade para realizar as atividades que ela realiza normalmente, até diminuir a performance no trabalho, nos estudos também. E esse ganho de peso pode deixar a pessoa mais propensa a algumas doenças, né? Então, como problemas cardiovasculares, como o controle da glicemia, deixando a pessoa mais suscetível a ter resistência à insulina, ou se tiver alguma predisposição também ao diabetes, pode ter aumento de pressão arterial, por aumento de consumo de sal e de sódio. Então, são várias as alterações que podem acontecer no organismo se a nossa alimentação não for equilibrada. Doutora, como a senhora mesmo falou, né, o ganho de peso, a pouca disposição, baixa renda, nos estudos já são sinais, né, que o organismo já está detectando que você está tendo uma alimentação ruim e uma vida de estresse. É nesse momento que a senhora acha que nós estamos no pico vermelho para procurar um médico, ou ainda a senhora poderia dar outras dicas para a pessoa poder acender a luz, né, e começar a se reorganizar de novo? Bom, é sempre muito importante procurar, né, orientação nutricional, então o nutricionista, o médico também, dependendo do que a gente sentir, né, o nutricionista ele vai ajudar a pessoa a montar uma alimentação equilibrada com base nas suas possibilidades, na sua rotina. E o médico vai verificar se esse período de mudança de hábitos em geral, não só alimentação, mas de falta de exercício, problemas com sono, pode ter interferido na saúde. Então, os dois profissionais vão ser importantes aí nesse caso, né? Agora, tem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar melhorar a ingestão de alimentos. A primeira delas é tentar seguir, por exemplo, a orientação da Organização Mundial de Saúde, que recomenda a ingestão de, no mínimo, 400 gramas de verduras, legumes e frutas ao dia. Se a gente consumir, por exemplo, 2, 3 frutas ao dia e consumir vegetais no almoço e no jantar em boa quantidade, a gente consegue chegar nesses 400 gramas por dia. E isso é importante porque vai trazer vitaminas, minerais, fibras na nossa alimentação. Hoje o consumo do brasileiro é de menos da metade do que isso. Então a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção nos alimentos que a gente está consumindo e complementar com fontes de proteína, de preferência baixas em gordura, com fontes de carboidratos que sejam ricos em fibras também, com grãos. Então, se a gente tiver essa visão aí macro da nossa alimentação e distribuir isso ao longo do dia, a gente consegue ingerir todos os nutrientes que o corpo precisa. Doutora, o corpo dá sinais que ele está nesse desequilíbrio de nutrientes, e aí eu queria também incluir nessa pergunta os pós-bariátricos que têm a síndrome de dumping. Isso também é um sinal de que alguma coisa não está certa ali no organismo? O dumping acontece quando a pessoa ingere muito doce, por exemplo, um alimento muito rico em calorias, principalmente, e aí tem aquela sensação de passar mal, de, às vezes de ter vômito, de suor frio, né? É que o organismo não está conseguindo lidar com aquele alimento. Provavelmente a gente está ingerindo em quantidade e qualidade não adequada àquele momento, que é um momento em que a pessoa volta a se alimentar na cirurgia bariátrica, por exemplo, no pós-operatório, né? Agora, em qualquer condição, o organismo sim dá sinais.
um dos primeiros sinais é a falta de disposição. Então, sabe quando você está cansado, está sem ânimo, sabe? Não consegue dormir direito, às vezes o sono bagunçado pode ser também relacionado à deficiência de nutrientes também. Quando você não consegue fazer as suas atividades como você fazia antes, quando você diminui a imunidade, por exemplo, fica mais suscetível a ter algumas doenças, e quando a gente diminui a performance no trabalho também. Então, isso é importante. Outro sinal, às vezes, é o descontrole na alimentação. Às vezes a gente restringe demais a alimentação, fica sem comer e o organismo pede comida. E aí, quando ele pede comida, ele vai pedir os alimentos que vão trazer energia rápido, que são aqueles mais ricos em calorias, em açúcar e em gorduras. Se a gente se alimentar bem, de forma equilibrada, e de acordo com o intervalo que a gente precisa, porque cada um tem a sua necessidade de fracionamento da alimentação, isso não vai acontecer. Doutora, naquele caso da gente olhar os rótulos, né, dos alimentos que a gente consome, isso ajuda a ter também uma atividade, ter controlada a alimentação através também de calorias ou não? A gente só fala em qualidade. Não, ajuda bastante. É importante a gente aprender a ler os rótulos. Uma dica simples para isso é olhar a lista dos ingredientes. Ela está sempre em ordem decrescente. Então, o ingrediente que aparece em primeiro lugar é o que está em maior concentração. Então, se nessa lista de ingredientes o primeiro ingrediente é o açúcar, isso quer dizer que esse alimento é muito rico em açúcar. E aí convém também, na tabela nutricional, a gente olhar as quantidades de fibras, que são nutrientes que são importantes para o nosso organismo funcionar direito, e o brasileiro consome muito menos fibra do que é recomendado. Além disso, vamos olhar também a quantidade de açúcar do alimento, de gorduras e de sódio. É importante porque a gente consome muito mais açúcar, gorduras e sódio do que deveria. Então, a gente consome menos verduras, legumes e frutas e mais alimentos ricos nesses nutrientes que podem, se em excesso, fazer mal. Então, olhando isso e principalmente a lista dos ingredientes que está em ordem decrescente, a gente consegue ter melhores escolhas, porque a gente não pode negar que é muito mais prático, às vezes, pegar um alimento pronto, né? E colocar na sua alimentação no dia a dia. Claro que a gente vai sempre dar preferência e consumir em maior quantidade os alimentos naturais, mas de vez em quando é importante a gente saber escolher o que a gente vai comprar pronto. Doutora, a senhora acha que é positivo a gente estipular regras para o nosso dia do tipo, a senhora falou que a gente tem que consumir 400 gramas de verdura por dia. Então, a minha regra eu tenho que comer pelo menos, 6 colheres de verdura num dia, 3 frutas, fazer pequenas regras para conseguir atingir essas marcas? Pode ser importante. O mais importante é a gente fazer um planejamento de acordo com a nossa rotina, com as nossas capacidades e possibilidades. Pode ser que a gente não consiga, a partir de já, começar a consumir 400 gramas de vegetais por dia, por exemplo. Mas eu posso começar consumindo 300 e ir aumentando de acordo com o que eu consigo fazer. Agora, é importante, a gente vai falar em planejamento, em regras, a gente pode pensar em metas individuais. Então, por exemplo, a minha meta para essa semana é comer, por exemplo, 3 frutas ao dia. Para a próxima semana, eu vou manter as 3 frutas ao dia e vou adicionar 2 vegetais, né? 2 verduras ou 2 legumes. E a gente pode ir evoluindo, sabe? Sempre aos poucos, porque pequenas mudanças na alimentação já podem trazer ótimos resultados, se elas forem mantidas. Então, o mais importante é a gente fazer mudanças que a gente consiga manter. E aí, depois, a gente ir evoluindo. Nós vamos falar agora de saúde mental, principalmente dos alunos, nesse período de desafio que a pandemia trouxe para todos nós. O Fábio de Lima e a Júlia Stanzioni entrevistaram a psicóloga e psicanalista Tidy Setúbal, que é coordenadora de saúde mental da Fundação Tidy Setúbal. E ela começou explicando sobre um projeto, o Movimento Saúde Emocional de A a Z. Vamos conhecer melhor esse trabalho. No que consiste, né? Por que foi criado e como funciona o Movimento Saúde Emocional de A a Z? O Movimento Saúde Emocional de A a Z, ele nasceu a partir da ideia de trabalhar junto com os professores dentro dessa pandemia, que é uma catástrofe, né, que é uma tragédia tão difícil de lidar, a questão da saúde emocional. A gente percebeu que os professores estavam muito estressados, ansiosos,
com depressão, com muitas questões, né, da saúde emocional. Então, a gente entendeu que era muito importante oferecer para eles um espaço de troca, de reflexão, de aprendizado, porque muitos não sabem como lidar, não entendem a questão, enfim. Então, esse projeto nasceu com esse intuito, vamos dizer assim, né? E aí, a partir disso, a gente criou diversas ações. Então, por exemplo, o projeto é feito em parceria com a Nova Escola, né? E no site da Nova Escola, a gente está disponibilizando textos, espaços de troca. Fizemos um webinar na quinta-feira passada com especialistas do tema, que está disponível ainda para os professores que tiverem interesse em entrar em contato. Dicas e sugestões de atividades com as crianças sobre esse tema. Então, a ideia é que os professores possam trabalhar esse tema para si mesmos, né? Então, estarem melhor com eles mesmos, entenderem o que está acontecendo, se prepararem, né, para a volta às aulas, que a gente ainda não sabe quando vai acontecer, mas em algum momento vai acontecer, e possam também trabalhar com os seus alunos um pouco essa questão, né? Porque não vai ser possível ignorar, né? Não é possível e nem saudável, vamos dizer assim, ignorar o que está acontecendo. Então, é preciso trazer o tema para a sala de aula, saber como abordá-lo, trazer mesmo no ensino à distância, ajudar os alunos a criarem uma narrativa do que está acontecendo. Então, a ideia desse projeto tem a ver com todo esse movimento, vamos dizer assim. A pandemia, ela trouxe uma exigência de um trabalho psíquico gigante para todos nós, né? Então, a gente teve que largar nossas rotinas de uma hora para outra, sem aviso prévio, porque nunca ninguém imaginou estar vivendo isso em 2020, e se readaptar completamente a uma nova rotina, numa situação de isolamento social, numa situação, muitas vezes, de morar com muitas pessoas na mesma casa, numa situação que gera medo, né? Um medo real, não é um medo imaginário, é um medo de fato. As pessoas estão com medo e com razão de estarem com medo. Então, isso é uma demanda psíquica enorme para todos nós e para os professores, talvez mais ainda, porque eles, essa história de ter que se readaptar, né, de criar um ensino remoto, eu escutei muitos professores, a dificuldade que se haver com a tecnologia, criar aulas online, tudo isso é uma exigência gigante. E com isso, né, para professores que a gente já tinha pesquisa desde 2018, já vinha vendo que eles estavam estressados, ansiosos, com dificuldade de lidar com a saúde emocional, a pandemia agravou ainda mais isso, né? Então, eles ficaram ainda mais ansiosos, ainda mais estafados, e por isso que a ideia de fazer esse projeto veio com muita força e teve muita adesão. Foi impressionante, me impressionou muito a adesão dos professores, a quantidade de gente que viu o webinar que a gente fez, a quantidade de gente que veio nos dizer, ainda bem, estou precisando disso, quero falar disso, tenho que lidar com isso, sabe? Então, acho que você tem toda a razão, Juliana. Enfim. Tid, você tocou num ponto que eu acho bastante interessante. Você falou que a adesão tem sido muito boa. Às vezes as pessoas, eu não digo não só do professor, o ser humano de uma forma geral, ele tem dificuldade de falar das emoções, dos sentimentos. Quer dizer que os professores, eles estão abertos realmente a, quando eles enfrentam dificuldades, eles abrirem o coração, falarem as dificuldades que estão sentindo. Vocês não estão encontrando resistência nesse sentido em relação aos professores? Acho que esse é um outro bom ponto, assim, e uma boa surpresa, me parece. Historicamente, né, tem sim uma resistência, psicólogo é coisa de louco, tudo isso. Mas eu venho já há alguns anos vendo essa questão se transformar. As pessoas já têm se dado conta que a saúde mental, a saúde emocional de todos nós é uma saúde que a gente precisa muito cuidar. Do mesmo jeito, eu costumo dizer, do mesmo jeito que a gente cuida da saúde física, né? Então fazemos exercícios e fazemos regularmente, não é uma vez por ano e acabou, né? A gente faz toda semana. Eu gosto de ter um paralelo, de pensar um paralelo com a saúde emocional. A gente também precisa cuidar dela toda semana, vamos dizer assim. Seja indo a um psicólogo, mas não só necessariamente. Fazendo reflexões, vendo filmes que alimentam a alma, a reflexão, trocando com as pessoas, conversando, pensando no assunto, lendo sobre esse assunto. Então, tenho tido essa agradável surpresa de ver um despertar, vamos dizer, para o tema,
de uma forma muito menos preconceituosa, porque eu acho que o que acontecia antes era um grande preconceito das pessoas não entenderem a importância do tema e já dizerem, isso não é para mim, não gosto disso e tal. E agora acho que sim, acho que eu tenho visto os professores e todos nós, de uma maneira geral, podendo pensar esse tema, incluir esse tema na nossa vida de uma forma mais aberta e acho que então mais construtiva, não é? Isso que o Fábio falou contigo agora, Tid, me parece essencial no sentido que o professor, quando ele está naquele espaço dele dentro da sala de aula, ele conhece muito bem o espaço, de como conversar com os alunos, de como até ter a rédea ali da sala, né? Quando você vai para o mundo virtual, cada aluno está na sua casa, né? Também essa experiência do controlar, entre aspas, o aluno em casa para que ele tenha atenção. O professor está em casa, que também pode ter um barulho aqui, o cachorro que late ali, outras intervenções. É muita coisa acontecendo em pouco tempo e talvez essa ajuda, né? Professor, aluno, aluno, professor, nesse sentido de saúde mental, ajude muito. Acho que você tem toda a razão, né? Não dá para pensar a transposição para essa aula à distância como se fosse igual à aula presencial, né? Não é, em diversos aspectos, não é. Eu tenho visto crianças escolas que optaram por fazer muitas aulas online e as crianças e adolescentes me falam, eu não consigo prestar atenção, né? Então, acho que é uma outra relação, um outro tipo de ensino, tanto para os alunos quanto para os professores, né? Então, super necessário que os professores pensem sobre isso, se adaptem a essa nova realidade. Tenho pensado muito sobre a questão do possível, o que é possível fazer, e não o que é ideal, o que é perfeito. A gente está nesse momento, né? Só ter que viver um cotidiano dentro de uma pandemia já é exigente em termos emocionais. Então, não adianta, vou fazer uma aula incrível, vou achar que os alunos vão aprender maravilhosamente bem, vou controlar tudo, como você disse, vou querer fazer 500 mil provas. Não é o caso, né? Acho que é o caso da gente se repensar, baixar um pouco a barra, não para fazer uma coisa ruim de jeito nenhum. Acho que a gente deve nos esforçar, né? A gente deve se esforçar para fazer o melhor possível, mas é o melhor possível, né? Não é o ideal, o perfeito, qualquer coisa assim, porque se a gente entra numa dinâmica de querer fazer algo perfeito, de querer controlar tudo, a ansiedade vai lá para o céu e não ajuda, né? Não ajuda no processo. Tid, eu tenho outra curiosidade, né? Todo esse trabalho de ensino à distância, ele é possível graças aos avanços tecnológicos que nós tivemos nos últimos anos. Ainda assim, a gente sabe que tecnologia é bom quando funciona tudo direitinho. Na hora que dá um problema, nos traz bastante dor de cabeça. Os professores e os alunos já se adaptaram às tecnologias ou ainda existe muita reclamação sobre a forma que é feito esse ensino à distância? Acho que essa é também uma outra grande questão, né? Daí eu dividiria a sua questão em duas. A primeira é que essa pandemia escancarou, né, a questão da desigualdade social. Então, a primeira grande dificuldade que a gente tem visto é que muitos alunos não têm acesso a uma qualidade de internet. Não, se a gente pensar em alunos das escolas públicas, que são a grande maioria, não tem um celular para cada aluno, ou um tablet, ou algum dispositivo com que ele possa fazer a aula, né? Então, essa já é uma primeira dificuldade enorme que a gente já sabia, mas a pandemia ainda escancarou mais, né? E em segundo lugar, então eu dividi duas grandes dificuldades dentro desse tema. A primeira é como eu vou ter acesso à internet, como eu vou ajudar essas famílias a terem acesso a uma internet melhor, e aí estamos falando de política pública, estamos falando de política, de governo, toda essa questão. E por outro lado, essa história de, vamos dizer, algumas famílias têm, ou à medida em que você tenha, ainda temos uma outra dificuldade que é como lidar, né? Que tipo de aula eu vou fazer? Os alunos conseguem prestar atenção? Quais são as aulas que eles prestam mais atenção? Qual é o modelo de aula que funciona melhor? Então, a gente teve que
ao mesmo tempo, foi uma tarefa, tem sido, né, uma tarefa muito difícil para todos nós. Ao mesmo tempo, nos adaptarmos a uma nova rotina, entendermos o que está acontecendo, lidar com esse medo, com a ansiedade de que toda a pandemia gera e ter essas todas... Bom, então eu preciso pôr a aula à distância. Qual é o melhor jeito de fazer essa aula à distância? Como eu vou... Qual é o jeito que o aluno aprende? E isso também não existe uma resposta padrão, porque se a gente vai pensar em educação infantil, a gente vai pensar de um modo. Se a gente vai pensar em educação do Fundamental 1, do Fundamental outro, do ensino médio outro. Então, realmente, muito complexo o tema e que exige, sim, eu acho que exige uma reflexão, não é, eu vou passar direto para o ensino à distância igualzinho, não. Uma reflexão de como esse ensino pode ser da melhor forma à distância e uma experimentação, porque a gente não estava preparado para isso. Então eu vou testar uma coisa, deu certo, legal, continuo, não deu certo, eu vou testar de outro modo, e continuamente fazendo pesquisas e avaliação para a gente poder ver o que funciona melhor e o que não funciona, né? Nós vamos falar agora de obesidade e Covid-19. Especialistas alertam que o excesso de peso pode ser um fator de risco para complicações para quem contrair a doença. E alguns estudos apontam que até crianças tiveram um aumento de peso durante a pandemia pela falta de exercícios físicos e pelo consumo de produtos industrializados. Sobre esse assunto, a Júlia Stanzioni e a Lilian Busato conversaram com a médica endocrinologista Kátia Seidenberger. Em pauta, a obesidade na quarentena do coronavírus. É um assunto recorrente nessa pandemia. Quanto mais as pessoas estão ficando em casa, a tendência maior é de se comer mais sem fazer exercício. Tudo bem que nesse momento, em alguns locais do Brasil, se pode retornar às atividades físicas, mas não está sendo um período fácil para quem está em casa. É verdade. É um período muito difícil de confinamento, né? Nenhum ser vivo foi feito para ficar confinado, muito menos o ser humano. E é muito difícil psicologicamente não poder ter a liberdade de ir e vir. Isso acaba trazendo muita ansiedade, juntando com a ansiedade da questão de emprego, que a economia também foi muitíssimo afetada pela pandemia. E isso acabou refletindo bastante na nossa parte da endocrinologia. A gente sabe que a obesidade também é considerada fator de risco, né? Agora nesta pandemia e com essa nova doença, o coronavírus. Qual seria dicas importantes que a senhora daria para o telespectador e quem está já nessa faixa de obesidade que ainda não procurou ajuda médica? Tá, as dicas não mudam muito em relação ao padrão, né, no combate à obesidade. Então, tentar ter em casa alimentos sempre mais saudáveis, né? Porque quando bate a ansiedade, as pessoas tendem a procurar os alimentos mais ricos em carboidrato, em açúcares, em gorduras. Então, tentar evitar ter esse tipo de alimento industrializado, como bolachas, alimentos prontos, tipo lasanha, salgadinhos. Tentar ter mais frutas, verduras, evitar ter à mão alimentos que têm alta densidade calórica, tá? E agora que a pandemia está um pouquinho melhor, já dá para fazer alguma caminhadinha, sempre de máscara, em ambiente aberto, ao ar livre. Doutora, agora, já que a senhora acabou de falar, né, que a pandemia está melhorando, a gente gradualmente está voltando a alguns afazeres que antes estavam proibidos. Eu queria saber da senhora, como é que está o consultório agora? Porque durante a pandemia, o isolamento social, com certeza as pessoas comeram muito, ansiedade, estresse, e a maioria acaba descontando, né, na comida. A senhora já está vendo um reflexo disso nos atendimentos, no aumento da procura ou ainda não? Sim, já houve um aumento da procura, as pessoas... Até dá para entender, né? Ninguém estava com cabeça para dieta num período de tanto estresse, né? Causado pela pandemia, as notícias, morte daqui, lotação de UTI dali, né? Muito difícil mesmo, e mais a parte econômica, etc. Isso trouxe muita ansiedade, as pessoas, de fato, houve já uma procura maior, a causa da procura da consulta já está sendo: doutora, eu engordei 5 quilos, 6 quilos durante esses 4, 5 meses,
E é uma tendência, já está aparecendo, sim. A gente sabe, né, doutora, que muitas vezes a gente já sabe como comer, mas nada como uma ajuda médica, né? Quando a gente vai à procura de um médico, o resultado parece que é muito mais fácil da gente obter. E sobre a obesidade infantil, doutora, nessa quarentena também a senhora observou, teve alguma logística muito grande de aumento de crianças também procurando uma ajuda médica para poder emagrecer? Sim, assim, o meu consultório é mais de adultos, né? Então, assim, mas em termos de criança, já vários estudos foram publicados, tá? Mostrando mesmo que houve um aumento, que houve um ganho de peso muito grande por parte das crianças, tá? E, inclusive, muito interessante daqui, que mostra que as crianças que vivem em apartamento tiveram uma performance escolar pior do que as que moram em casa, por ter um maior confinamento, e também acabaram por ganhar mais peso. Por quê? Porque elas podem fazer menos atividade física, né? Aquele período que não podia sair absolutamente quase nada na rua, tá? Existem muitas dúvidas, nós, né, que somos leigos no assunto, qual que é a diferença de obesidade e de excesso de peso? São sinônimos ou tem diferença, principalmente para a saúde? Não. Nós classificamos obesidade com base no índice de massa corpórea, tá? Que é o famoso IMC. IMC é peso em quilos dividido pela altura ao quadrado em metros, tá? Então, assim, quando um peso normal é um IMC entre 20 e 25, sobrepeso é entre 25 e 30. Obesidade é acima de 30. E aí nós dividimos em obesidade leve, que é até 35, obesidade moderada, que é até 40, e obesidade grave ou mórbida, que é acima de 40. E conforme vai aumentando o IMC, tá? Logicamente vão aumentando o risco de ter doenças relacionadas ao excesso de peso. Agora, doutora Kátia, agora sim, né? A obesidade, a gente sabe que ela aumenta os riscos de outras doenças. Quem já tinha ali uma predisposição... E, na verdade, eu queria tirar essa dúvida com a senhora. Existe esse termo, predisposição à obesidade? Olha, quem é uma criança que seja filha de 2 pais obesos, ela tem uma predisposição genética de 80% de ser obesa. Tá? Então, a genética realmente é algo muito forte, tá? Eu acho que deve se levar em conta isso quando, já desde criancinha, né, já estimular a questão da atividade física, porque é muito forte a genética. Então, sim, existe essa predisposição. E, doutora, com relação, então, à obesidade, aumentar os riscos de outros tipos de doenças, queria que a senhora elencasse para a gente, para quem está ouvindo, vendo a gente, elas. E a gente sabe que, nesse momento de pandemia, de Covid-19, essas outras doenças podem influenciar e muito o quadro clínico de quem contrair a Covid. Exatamente. É assim, se é que a Covid vai trazer, né, alguma pouca coisa de bom, né, é que está sendo muito iluminada, né, está sendo muito falada a obesidade. Então, as pessoas realmente estão se dando conta que obesidade não é uma questão estética apenas, tá? É uma questão de saúde. Então, uma pessoa obesa, ela tem uma evolução pior em qualquer infecção, tá? Por exemplo, isso a gente já sabia em relação a outras infecções, a pneumonia, tá certo? Então, quem realmente tem Covid tem uma chance maior de que o Covid seja mais grave se essa pessoa for obesa. E o problema é que a obesidade, ela acaba trazendo muito mais doenças. Então, uma pessoa obesa, ela tem mais risco de ter diabetes, tá? Que é um fator de risco bastante severo, digamos, tá? Para o Covid. A pessoa também
tem mais hipertensão, que também é sabido que aumenta o risco, né, de ter um COVID mais grave. Então, a obesidade é uma doença e que traz uma série de outras doenças. Então, só ela já é um critério de gravidade. Ter a obesidade ainda facilita muito mais ter hipertensão, ter diabetes, qualquer infecção, a recuperação é muito mais lenta, tá? As doenças cardiovasculares, né? Os obesos têm muito mais infarto, muito mais derrame. Aliado a isso, os obesos também têm muitos tipos de câncer numa frequência mais elevada, tá? E, doutora Kátia, até justamente nessa questão que a senhora falou, né, que a obesidade não é estética só. A obesidade é uma questão de saúde pública e a própria Organização Mundial da Saúde diz isso. Nesse sentido, qual que é a sua análise que a senhora faz sobre essa questão das políticas públicas com relação à obesidade no Brasil? Olha, assim, na realidade, política pública no Brasil é muito ruim para qualquer coisa, tá certo? Mas de vez em quando surge alguma coisa boa. Ainda nos anos 90, teve um programa aqui em São Paulo que chamava Mexa São Paulo, estimulando uma atividade física programada e não programada, tá? Então, eu acho assim, infelizmente, né, o governo, né, ele enxerga todo mundo como um número, né, como um cifrão. Então, deveria se fazer a conta, né, que você perder vidas por obesidade, você ter uma pessoa que fique com sequela de um AVC, custa muito aos cofres públicos, tá? E deveria-se, sim, fazer uma cidade um pouco mais planejada do ponto de vista de segurança para que as pessoas possam andar nas ruas, tá? Sem serem assaltadas e sem também levarem tombos nos buracos, tá certo? A questão das ciclofaixas foi algo razoavelmente bem feito em alguns locais, né? Porque onde tem ladeira e tem locais que simplesmente desaparece, né, a ciclofaixa. Então, assim, caberia ao poder público, né, facilitar que a população pudesse andar mais a pé pela cidade, tá certo? E tem a questão de educação nas escolas, tá? Porque é de criança que você muda os hábitos alimentares. Nós vamos para mais um intervalo e na volta entrevistas com assuntos em destaque sobre a pandemia do coronavírus. O especial Rádio em Revista volta já já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista e nesse programa eu faço uma seleção de entrevistas que acontecem aqui no nosso jornal diário da Rede Alesp sobre temas variados e de interesse, claro, de todos nós. Por exemplo, agora eu vou mostrar um bate-papo que o Fábio de Lima e a Lilian Busato tiveram com o Rodrigo Kiko Afonso, que é presidente de um grupo de startups. E eles conversaram sobre muitas coisas. O que é startup, para quem ainda não sabe muito bem, e o perfil de quem se destaca nesse setor. O que são as startups e qual o papel dessas empresas na economia do país? Bom, as startups são uma tendência mundial já há muitos anos, né? São empresas de alto poder de crescimento, muito focadas em tecnologia e inovação, não necessariamente tecnologia como a gente vê de hardware, né? Equipamentos, softwares, etc., mas tecnologia de uma maneira geral. Você vê startups na área de agricultura, você vê startups em modelos de negócio. Então, a startup ela é uma empresa de base tecnológica e de conhecimento de inovação que procura trazer um alto crescimento de um tempo muito curto. E, obviamente, tentando criar inovações que hoje não existem, né? Solucionar problemas e trazer soluções para questões da sociedade como um todo. Ô, Rodrigo, me fala uma coisa, como é que as startups e o empreendedorismo podem ser afetados com a aprovação do texto atual do projeto da lei de fake news? Bom, é importante entender, até complementando um pouco a questão anterior,
que as startups hoje na economia são empresas que geram uma receita muito grande, né? Então a gente já tem, segundo os últimos dados do Startup Base, 12 unicórnios já no Brasil, que são empresas avaliadas em mais de $1 bilhão, isso já em 2019, né? E esse ano, quer dizer, a gente espera, obviamente que a Covid afeta um pouco isso, mas do ano passado para cá teve um crescimento enorme no volume de investimentos, né? Só em 2019 foram $2,4 bilhões em investimento. Então as startups, elas têm uma função muito importante na economia e muito importante também nesse processo de pós-pandemia, né? Olhando para o processo do impacto que elas podem gerar por elas gerarem emprego de uma maneira muito rápida, né? E crescerem muito rapidamente. Então, só para entender esse impacto importante. A pele da fake news, ela vem trazendo uma série de questões que afetam esse ecossistema de inovação em startups. Ela é focada muito na questão de tentar solucionar o problema das fake news, que a gente entende que é um problema muito importante para a sociedade, mas ela traz dentro da lei, diferentemente do Marco Civil da Internet, da LGPD, questões técnicas, questões que são datadas e que não é uma lei principiológica, como é o Marco Civil da Internet e a LGPD. Então a gente traz para dentro de uma legislação como as tecnologias devem funcionar. Isso cria brechas não só nessa questão da mensageria, que é o tema principal, e das redes sociais, mas brechas para que outras leis também sejam criadas, restringindo o modo tecnológico como as tecnologias vão funcionar. Para além disso, você cria no país, da forma como a lei está, você cria uma bolha tecnológica no Brasil, onde a inovação e a tecnologia vão funcionar de um jeito no mundo inteiro, mas no Brasil ela precisa seguir leis muito rígidas que vão de encontro ao Marco Civil da Internet e a LGPD que está para ser colocada em vigor, que são leis que já foram discutidas amplamente e são reconhecidas mundialmente como leis super importantes. Então, o impacto para as startups, e uma coisa na lei, ela traz uma definição de que só empresas que vão ter mais de 2 milhões de usuários, como se isso fosse, de alguma forma, excluir as empresas startups dessa discussão. Na verdade, não é bem assim. As startups, elas têm por princípio serem empresas de crescimento exponencial. Então, a partir do momento que uma startup começa a ser um negócio, ela já está mirando, com investimentos de alto impacto, chegar a 2 milhões de usuários muito rápido. Então, qualquer coisa que esteja na lei, a startup já está mirando isso logo na sua concepção. E isso traz um grande perigo para as startups, porque isso aumenta todo o risco da startup, por questões que a gente pode conversar um pouco mais para frente, mas aumenta o custo do investimento, aumenta o risco do negócio, aumenta uma série de questões desde a sua concepção. Então, o modelo como está, realmente ela já afeta de imediato as startups e ela traz questões que mudam a forma como a inovação e tecnologia vai ser feita no Brasil. Se no passado a gente via as startups como empresas criadas apenas por jovens, muitos desses adolescentes, né, os chamados nerds, eu gostaria de saber se o perfil dessa pessoa que abre startup se modificou. E um outro questionamento que eu quero fazer é o seguinte: o brasileiro sempre é conhecido mundo afora por ser uma pessoa de bastante criatividade. E eu quero saber o quanto a criatividade é importante nesses projetos de startups. Perfeito. Bom, a primeira pergunta é óbvio que o perfil sempre é de pessoas um pouco mais jovens, né, que têm acesso à tecnologia, entendem e olham para o mercado de maneira diferente, porque já vivenciaram, né, novas tecnologias desde a sua infância, então pensam de uma forma um pouco diferente. Mas isso não quer dizer que não haja pessoas com idade mais avançada que tenham ideias brilhantes, né? A gente tem de todo o espectro, mas sim, o foco principal são de pessoas um pouco mais jovens, especialmente pessoas que estão envolvidas em questões de tecnologia, que já tenham tido relação com esse trabalho. Então, a figura é mais ou menos essa. A gente, obviamente, tem que trabalhar para uma maior diversidade nesse ecossistema, aumentando o acesso não só de espaços de inovação, mas de apoio, etc., para pessoas de baixa renda, aumentar também a diversidade no aspecto de mulheres, de raça e tudo mais. Então, é importante que a gente tenha esse olhar nesse processo, mas
as startups, de fato, elas têm hoje um foco muito focado nos jovens que têm vindo com ideias super inovadoras pelo uso da tecnologia nas suas vidas, né? E olhando soluções para o mercado. Como é que foi a segunda pergunta mesmo? Desculpa. Eu havia falado da criatividade, né? O quanto a criatividade influencia. Esse é um tema que eu sempre gosto de dizer que a criatividade e a inovação são coisas um pouco diferentes, né? A criatividade, ela traz, por exemplo, se eu vou inventar, eu tenho um copo d'água, né? Se eu, em vez do copo d'água, eu crio um novo recipiente para o copo d'água, com elementos diferentes, eu estou sendo criativo, tá? A inovação, ela na verdade, ela seria como reinventar a maneira de beber água. Isso para mim é inovação. Então, o brasileiro realmente é muito criativo, tá? E também é inovador, mas ele é mais criativo do que inovador. A gente precisa reforçar nas universidades, nos colégios, desde o início da base, formas com que essas pessoas, os jovens, possam estar próximos de entender o que é inovação, entender ferramentas para isso, para que ele possa desenvolver essas habilidades desde a sua infância e não fique restrito a uma classe alta hoje que tem, obviamente, acesso às melhores universidades e uma formação melhor. Então, a criatividade ela é muito importante para a inovação, mas não é a mesma coisa. E agora eu separei uma entrevista que a Júlia Stanzioni e a Lilian Busato fizeram com a advogada Narjara Castro, que é especialista em contratos e direito imobiliário. E o bate-papo dela girou em torno das negociações que o setor empresarial precisa fazer para se manter vivo em meio a tantos problemas que a pandemia trouxe. A gente sabe que muitos setores foram impactados e continuam sendo impactados nesse momento da pandemia. Como estão funcionando, então, essas questões de contratos e afins? Houve uma grande rescisão, né? Dos contratos, principalmente assim, daqueles setores que foram mais atingidos, de academia, de bares. Então, houve muita tentativa de negociação e também muito ajuizamento de novas ações. Então, houve, sim, um aumento muito grande, né, da rescisão e de novas negociações nos contratos aí, porque o cenário mudou e tem que haver um equilíbrio, né? Não só aquele locador ou locatário perdeu, foi ambos, né? Eu acho que todo mundo saiu perdendo um pouco aí nesse cenário. Então, só que hoje a jurisprudência, né, as decisões dos tribunais estão começando a entrar numa constância de valores, de percentuais para diminuir aí esses aluguéis, enfim, essas questões contratuais. Você acabou de falar, né, Encinho, os tribunais estão começando a flexibilizar também, né, juros, diminuição de aluguel. E como é que funciona isso? Isso vai até terminar a pandemia ou as pessoas vão ter que devolver ou essa diminuição vai se tornar definitiva nos contratos de locação, tanto comercial ou residencial? Não, o Código Civil, ele prevê algumas exceções, que é em casos como os de pandemia, por exemplo, né, que é um caso fortuito, que é uma questão temporária, né, que podem haver renegociações e também rescisões, desde que fique uma das partes, né, sem condições de arcar com os contratos. Então, todas essas decisões, elas provavelmente vão ser temporárias, né? Claro que isso muda de setor para setor. Tem, por exemplo, os restaurantes, eles conseguiram continuar um pouco atendendo via delivery. Já tem outros tipos de comércio que não conseguem. Então, essa análise, ela é feita dentro do processo ou dentro da própria negociações das partes, mas assim, as decisões dos juízes, elas vão durar por tempo temporário, né, até que volte a situação, retornando a situação ao normal, que a gente ainda não tem uma previsão de quando volta, isso aí vai voltar também com, às vezes, o aluguel, às vezes ele pode vir até mais baixo um pouco, considerando que a retomada do comércio ainda vai demorar um pouco, então assim, mas não é definitivo, não. Ô, doutora, falando um pouquinho em aluguel, né? Isso que eu acho que o telespectador gosta muito de escutar, porque a maioria das pessoas estão com muitos problemas, né? Esse aluguel, quando há um acordo e houve a diminuição, o pós-pandemia e a volta ao normal da situação, ele vai ter que devolver, reembolsar aquela parte que foi reduzida nesse momento que a gente está passando, né? De isolamento social, de pandemia, de fechamento do comércio?
Aham. Não, em tese não, tá, Lilian? A não ser que tenha uma decisão judicial expressa de que só, por exemplo, os contratos de financiamento bancários, eles não foram, não houve diminuição, porque é um valor ali que você tem que pagar mensal. Então, o que eles fizeram? Eles diluíram as parcelas nas demais parcelas. Nos casos de aluguéis, enfim, tanto residencial quanto comercial, há uma suspensão do pagamento de parte daquele aluguel. Então, assim, em tese, não é para haver a cobrança, mas sim, eu já ouvi falar, por exemplo, que teve casos que as partes se fizeram um acordo entre si, sem procurar a justiça, e acordaram só de jogar esses valores lá mais, vamos dizer, para serem cobrados mais para frente, mas não é isso que o Código Civil resguarda ao cidadão, né? É realmente de suspender ali parte daquele aluguel. Doutora, até dentro dessa questão, como então as pessoas podem se sentir resguardadas nesse momento? É preciso essa conversa com o advogado? É preciso guardar essas conversas que sejam de WhatsApp, de e-mail? É preciso formalizar essas questões para depois, caso sejam cobradas algo que não estavam ali nessa conversa, isso vá para a judicialização? Como é que funciona, então, esses pormenores? Certo. Em qualquer caso, né, que a gente, enfim, qualquer negociação que a gente for fazer, o ideal seria ter um contrato, mas não havendo um contrato, é bom formalizar por e-mail, via WhatsApp. Tudo hoje funciona como uma prova. E hoje na justiça é imprescindível que haja provas para que o juiz possa julgar ali a favor daquele demandante. Tanto é que nesses casos que, né, após pandemia de discussão aí dos aluguéis, se vai haver diminuição ou não, ou qualquer outro tipo de contrato que seja para rescindir o contrato, um dos requisitos que os juízes estão pedindo, solicitando e não abrem mão, é a questão da tentativa de negociação. Então, assim, até para uma pessoa hoje entrar na justiça para requerer aí que o juiz dê essa diminuição ou ajude nessa renegociação aí do contrato, a parte tem que provar que ela tentou fazer isso de forma amigável antes, porque senão o juiz não dá. Narjara, você falou justamente sobre o quanto a OAB está atuante com os advogados. E como que você sente, então, a questão do Estado com os empresários, com os empreendedores nessa retomada? Poderia ter um melhor auxílio? Foi visto de um jeito que talvez a classe pensasse de outro modo? Uhum. Então, houveram algumas tomadas, né, de decisões. Eu acho que essa questão de briga entre presidência, governos e prefeito vem atrapalhando demais, né? Eu acho que a gente está num cenário político não muito favorável. Então, assim, cada prefeito e governador está tomando conta do seu estado, do seu município. E em Goiás, a gente teve alguns programas, sim, de fomentação, né? Foram liberados 500 milhões para ajudarem os comerciantes, os pequenos empresários. A junta comercial daqui diminuiu a burocracia para a gente abrir 20 mil novas empresas. Então, assim, tiveram algumas atitudes, né, mas isso ainda não vem sendo sentido pelo público, né, o que você escuta falar, o que a gente lê é que há muita burocracia para conseguir auxílio. Então, assim, houveram, mas de fato eu acho que é um cenário do Brasil todo, né, a tentativa, mas a burocratização, às vezes, a falta de facilidade, ou a falta até de alcance, né, de alguns empresários. Não, é uma ajuda, mas não consegue auxiliar a todos. Então, realmente, eu acho que não só em Goiás, como todo o Brasil, né, falta um pouco, né, às vezes, dessa facilitação, ou, enfim, implantação de processos que resultem em mais eficácia das iniciativas implementadas. E para encerrar o programa de hoje, nós vamos falar de um assunto que, na verdade, nem deveria existir: o racismo. E para debater esse tema, a Júlia Stanzioni e a Melissa Araújo conversaram com o Cláudio Silva, que é coordenador do SOS Racismo, um departamento que funciona aqui na Assembleia Legislativa. E o Cláudio fez uma triste constatação: as políticas públicas no país são ineficazes em prol da população negra. Vale aí a reflexão, vamos acompanhar o bate-papo. Qual que é o comportamento que pode ser considerado racista ou discriminatório?
qualquer comportamento que tiver como sentido impedir a pessoa de acessar qualquer serviço, de acessar emprego, de acessar ambientes de convivência social conjunta, coletiva, em razão da raça ou da condição de raça dessa pessoa, pode ser considerado racista ou discriminatório. Além disso, tem outras formas de discriminar, né? Existem discriminações por conta, em razão da origem da pessoa, né? Da origem de país, da origem de estado, que a gente chama de xenofobia. Tem também comportamentos discriminatórios em razão de religião, né? Tem gente que discrimina as pessoas em razão de sua religião. Isso também é discriminação, isso também pode ser considerado racismo, de acordo com a forma como isso ocorrer. Cláudio, primeiro eu gostaria que você nos falasse como funciona o SOS Racismo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente sabe que estamos num momento atípico de pandemia, mas como é feito esse trabalho aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo? O SOS Racismo, ele funciona aqui como uma ouvidoria de racismo, né? Qualquer caso de discriminação racial, racismo, injúria racial, a gente acolhe aqui na Assembleia Legislativa. Dependendo da condição social da pessoa ou da organização que nos procurar, a gente encaminha para a Defensoria Pública, que tem um núcleo especializado em crimes raciais dentro da sua estrutura, e nós também orientamos as vítimas sobre quais caminhos ela deve seguir para poder resolver e também construir um conteúdo probatório que possa dar embasamento para essa denúncia que essa pessoa apresentar. E o SOS atende na Assembleia Legislativa não só pela via presencial, né, que agora, infelizmente, a gente não está podendo fazer esse atendimento por conta da pandemia e de todas as restrições que as autoridades sanitárias têm nos colocado, mas a gente também atende pelo telefone, que é esse 0800 773 3886, e também pelo e-mail do SOS Racismo, que é sosracismo@al.sp.gov.br. Aí no e-mail a gente localiza o telefone da pessoa, faz contato, e a partir daí iniciamos um atendimento remoto para poder conseguir orientar essa pessoa e também fazer com que essa vítima dê consequência a essa discriminação sofrida. Cláudio, o que é ser negro no Brasil? Ser negro no Brasil é um grande desafio, né? O Brasil é um país que foi construído a partir de relações raciais desiguais, né? Foi construído a partir da mão de obra negra, especialmente a mão de obra escrava. Não é muito repetir que as bolsas de escravos no Brasil contribuíam com impostos e tributos para aquela sociedade daquele período colonial escravocrata. Então, desde o seu início, o Brasil tem abusado da mão de obra negra, especialmente no período escravocrata, no período da escravidão. No pós-escravidão, a gente vivencia uma situação bastante difícil. Por quê? Porque a escravidão foi abolida de forma desigual. Não houve qualquer reparação àqueles e aquelas que até então tinham sido submetidos àquela condição de escravidão, e as pessoas foram simplesmente jogadas às ruas, e o que restou para essas pessoas são os guetos, as favelas, as situações de desigualdade que hoje a gente vivencia em todo o país. O povo negro é um povo que resistiu bravamente a todas essas mazelas, e hoje, ainda hoje, muitos anos depois da abolição, que a gente chama de abolição inacabada, a gente ainda vivencia situações de posicionamentos de supremacia branca no nosso país. Então, é um desafio tremendo ser negro no Brasil.
Cláudio, até por essa questão que você levantou para a gente, nas últimas semanas, muitos vídeos com relação a ataques racistas têm eclodido aí nas redes sociais, no WhatsApp. A que você acredita isso? A população está saturada desse tipo de comportamento? As pessoas estão denunciando mais? Um pouco de tudo? Eu acho que é um pouco de tudo. O que eu percebo é que a gente vive... Primeiro, a gente hoje tem à nossa disposição os mecanismos tecnológicos, né, que permitem que a gente se vigie mais, né, se monitore mais. Então, isso é uma questão relevante para que esses vídeos venham à tona. Agora, uma outra questão que a gente tem que evidenciar e deixar explicitado é que também a gente vive uma conjuntura política atual de muito fomento ao ódio, né? E esse fomento ao ódio colabora para que as pessoas externalizem esses sentimentos que estavam, em muitos casos, estavam guardados, porque houve um momento nesse país, um período, que ser racista era uma coisa ruim, uma coisa chata, uma coisa feia, né? E com essa coisa da doutrina do ódio, muitas pessoas perderam a vergonha de serem racistas, então elas também estão manifestando mais o seu racismo. Cláudio, até em razão disso que você acabou de falar para a gente, nas últimas décadas, as políticas públicas de combate ao racismo precisaram ser mais duras. Na sua avaliação, temos que avançar mais nesse sentido? Ou essas políticas públicas elas estão suprindo essa necessidade? Como é que você avalia essa questão? Na nossa avaliação, as políticas públicas elas ainda são ineficazes e ainda são aquém da necessidade reparatória que o Brasil precisa fazer em relação à população negra. A gente acha que o Brasil conseguiria fazer muito mais que isso. Não é muito dizer também que o racismo no Brasil, em muito, ele é financiado pelo Estado. Então, isso faz com que a gente conclua que a gente vivencia uma situação de racismo estrutural. Esse racismo estrutural colabora para que várias áreas governamentais e não governamentais, privadas, terceiro setor, etc., etc. e tal, também sejam racistas e não combatam esse racismo, não enfrentem esse racismo. Então, a gente avalia que para a gente começar a enfrentar o racismo como ele precisa ser enfrentado, a gente precisa olhar para dentro da gente. Talvez, como diz um poeta que eu conheço chamado Gog, talvez está faltando para a gente o exercício de olhar para dentro. A saída talvez esteja para dentro da gente, para dentro das nossas instituições, para dentro das nossas estruturas. Então, combater o racismo institucional, enfrentar o racismo estrutural, talvez seja a forma mais eficaz nesse momento da gente efetivamente enfrentar o racismo. E, Cláudio, quando você fala em combate, né, me vem à tona muitas expressões que desde sempre se escuta com relação a termos de origem racista. Se a gente precisa falar sobre racismo e discutir, como nós estamos falando agora aqui, é preciso uma educação com relação a isso? É preciso que lá, desde a escola, não só os pais em casa, mas também na escola, se discuta sobre racismo? É importante. É importante a gente pensar o racismo já na primeira infância, né? Tem uma professora chamada Eliane Cavalheiro, que ela fez uma pesquisa de campo na construção da sua dissertação de mestrado. Nessa pesquisa de campo, ela verificou, junto a uma creche na região central da cidade de São Paulo, ela mapeou alguns comportamentos das educadoras e dos profissionais que atuavam ali naquele ambiente. Era uma creche pública, direta da prefeitura da cidade de São Paulo, e ela percebeu que a maioria das crianças negras, elas eram apelidadas de alguma forma, recebiam algum tipo de apelido, em geral, em tom pejorativo. A mesma coisa, na hora do choro, do colo, as crianças negras
recebiam uma atenção no colo das educadoras que correspondia a mais ou menos, ou um pouco menos, que a metade do tempo que as crianças brancas na igual situação receberiam. Então, a gente percebe que mesmo nesse período da primeira infância, que é um período que a criança observa, está muito observadora, que ela começa a trabalhar essa questão da hierarquização das relações, a gente percebe que a discriminação já atinge aquela criança naquele período, naquele ambiente. Isso faz com que, logo em seguida, no segundo período da primeira infância, que é aquela idade que a criança já começa a andar e começa a estabelecer e priorizar suas relações com as outras crianças, elas acabam entendendo que ser negro não é uma coisa boa, que ser negro não é uma coisa legal. Isso afeta essa autoestima dessas crianças e faz com que elas escolham seus heróis, suas referências, no sentido contrário à da sua raça e da sua construção identitária. Então, desde o primeiro momento, da primeira infância, é importante, sim, investir numa educação contra o racismo, uma educação que desconstrua o racismo, para que essas crianças não tenham suas identidades ou suas construções identitárias afetadas. O programa especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela audiência. Tchau. No ar, Rádio em Revista.